Nessa época de pandemia, e quem, claro, já antes mesmo da pandemia já tinha o hábito de usar o Moodle, claro, deve conhecer a ferramenta. Mas acho que hoje tem coisa boa, né, Peron? Exatamente, o David, dá um toque para o pessoal que está aí, né, nos acompanhando no curso, que a utilização dos questionários, embora se faça, né, ou se tenha o conhecimento da utilização dele, ele tem muitos recursos a serem explorados, muitas configurações que podem facilitar o feedback, né, a organização desse item, né, dentro das nossas práticas pedagógicas aí. Então, a equipe está preparada, né, David? Lembrar, assim, que como é um item também que demanda um certo conhecimento, resgatar muitas ferramentas e tal, que nós temos a nossa monitoria disponível ali. Caso o horário da monitoria não dê, né, pessoal, tem alguma incompatibilidade, por gentileza, nos comuniquem para a gente poder ajudá-los na utilização, né, e no aprendizado dessas ferramentas, que isso possa ser útil nesse momento para vocês. A nossa intenção é que, durante a construção do conhecimento do curso, né, David, já vá aplicando essas ferramentas. Então, assim, se você já está pensando num questionário, na possibilidade de aplicar esses recursos que estão sendo desenvolvidos aqui, já, né, entre em contato com a monitoria, utilize essa ferramenta um pouco mais, de forma um pouco mais específica para otimizar esse tempo nosso que anda tão escasso, né? Não? É por aí, né? Exatamente. E, Perão, para hoje, né, a gente vai continuar com questionários, mas tem uma coisa muito importante que é o seguinte, não sei se a galera sabe, mas tudo que a gente faz de novas questões, as questões elas não são deletadas, né? Na hora que você faz o questionário, ela fica armazenada lá no seu curso e você pode reutilizar essas questões e fazer um banco de dados, né, e organizar para usar mais de uma vez, né? Então, realmente uma ferramenta muito interessante, tá? Claro, testando, né, pessoal? Você tem que realmente ir testando e tal, mas hoje a aula está muito legal, tá? Tentar, vamos dizer, agilizar a vida do professor, né? Isso. E uma coisa importante, né? Os professores estão aí, ó, a gente vai chamar aqui na sequência o professor Alfredo para fazer os primeiros encaminhamentos, mas professor Alfredo, Ana, Reginaldo, a equipe da tarde aí, né, Leonardo, Eros, o pessoal realmente trabalhou com muito carinho para esse curso. Então aproveitem, tirem as dúvidas, né, e façam dessa sexta-feira ensolarada um bom momento de aprendizado nesse curso. Perfeito, David? Tá com a Fechou, ficha? vamos lá. Valeu, professor Alfredo. Tá por aí, não? É isso aí, valeu. Fui. Alfredão, aparece aí pra gente ir, cara. Então, pessoal, aquilo tinha mostrado para vocês, né, aquela questão dos relatórios e a questão de avaliação de uma questão discursiva. Então, aqui aparece a questão discursiva, tá? A gente clicando em cima da questão, tá? Nós vamos avaliar essa questão discursiva. No caso aqui, eu vou especificamente mostrar para vocês, tá? Perdão. Aqui, requer avaliação. Tá? Então, aqui está a questão discursiva, essa é uma questão discursiva que foi colocado aqui, foi um problema que foi colocado, tá? E eu pedi, então, que eles resolvessem o problema, tá? Resolvessem o problema, não escrevendo aqui, mas escrevendo numa folha de papel, eles resolvem o problema e me mandam uma foto aqui desse problema, ou um arquivo. Bom, uma coisa interessante seria pedir para mandar em PDF para quem tem. Por quê? Porque em PDF você pode editar o PDF lá no pronto, agora fugiu. No editor aqui, se eu clicar em cima aqui, estou clicando em cima, vou abrir o PDF. Ele abre o PDF, no meu caso aqui, ó, já no... Adobe? Não, agora fugiu. No próprio corretor do... corretor aqui, né? Do Moodle, né, Alfredo?
e você pode manusear aqui. Para quem tem, por exemplo, uma tábua que você pode, uma tábua digital, uma mesa digital, você pode, então, escrever aqui, ó, em cima. Para quem gosta, né, os mais antigos, como eu, que gosto de escrever o que o aluno fez, então eu posso fazer a correção aqui, ó. Então, fazer a correção, posso ir fazendo, tá? Vejo os problemas aqui, posso ver se tem algum problema matemático, tal. Então, posso fazer a correção na própria prova, tá? Normalmente, como a gente faz numa prova na aula presencial. Você faz essa correção. Oi, fala. Não, na verdade, assim, né? Chamar atenção que o estudante, né? Enfim, o cursista mandando PDF, isso otimiza um tempo absurdo, porque está tudo organizadinho, né? Prontinho para você fazer suas correções em poucos cliques. Você vai passando os trabalhos e vai visualizando eles, né? Isso. Então, aí você pode fazer a correção. A única coisa que não é automático ainda seria reenviar essa correção para o aluno. Tá? Aonde que eu vou reenviar essa correção? Infelizmente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que salvar esse PDF. Então, aqui eu salvo o PDF num uma determinada pasta, tá? E aí volto lá na correção. Então, aqui vou voltar. Então, ó, volto na correção, onde eu estou avaliando. Aí, eu vou fazer o comentário aqui, ó, logo em seguida, da onde ele encaminhou, tem fazer o comentário. E eu posso ou escrever aqui, ou então colar aqui, ó. Eu vou buscar esse meu arquivo, lá onde eu acabei de corrigir, e colar esse arquivo, na realidade é o mesmo arquivo que ele mandou, mas que eu já corrigi. Eu reenvio esse arquivo aqui, só para ele. E aí eu dou a nota aqui, eu escrevo a nota. Essa é a nota que vai aparecer lá no meu livro de notas, tá? Então, e lá na prova. Então, essa é uma maneira de fazer a correção, tá? E aí você vai ter isso aqui por uma questão discursiva, né? E para quem gosta, eu, por exemplo, gosto de escrever em cima do que o aluno fez, tá? Para assim, não é só dar a resposta. Então, eu estou respondendo na própria resposta do aluno, eu estou fazendo os comentários, posso fazer até um comentário particular, porque isso aqui só vai para ele, é só ele que vai poder abrir no final lá, como foi colocado. Então, essa é a ideia aí da correção, e aí vamos continuar vendo a questão do banco de questões. Vamos voltar aí, passo para o André, que repassa para quem vai seguir. Obrigado por enquanto. Valeu, Alfredo, obrigado. Professora Ana, QAP aí agora, dando sequência ao curso. Por aqui, professor André. Boa tarde. Boa tarde. Banco de questões aí, Ana, segue firme. Então, vou compartilhar minha tela Boa aqui aula. com vocês. Aparecendo? Tá subindo, Ana, subiu. Tá aparecendo. Então sim. aqui eu estou num espaço do professor, dentro do Moodle presencial, que é onde vocês devem ter criado o espaço de vocês lá no nosso primeiro encontro, ou tem alguma disciplina que leciona e tem um espaço da sua disciplina aqui, né? Bom, quando vocês começam um curso dentro da plataforma Moodle, um curso ou criam um espaço novo, se vocês observarem, existe aqui no bloco Administração um item chamado Banco de Questões, tá? Mas antes de entrar no banco de questões propriamente ditos, eu gostaria de retomar algo que a gente viu na aula passada. No caso aqui, eu estou com a edição ativada e eu vou adicionar um questionário, sem mexer em nenhuma configuração dele. Então, aqui eu encontrei a atividade questionário, vou em adicionar e vou só colocar um nome para ele aqui, exemplo de questionário. E salvar e voltar ao curso. Aqui está.
Não mexi em nada da configuração que o professor Eros comentou com vocês na aula anterior. O que eu quero retomar com vocês? A partir do momento que se adiciona uma atividade questionário, ao clicar em cima, esse questionário está em branco, ele não tem nenhuma questão ali. O que nós temos que fazer na sequência, após adicionar a atividade questionário? Editar esse questionário. Então, ao clicar em editar questionário, a gente consegue aqui ir adicionando as questões. Quais as formas de se adicionar uma questão num questionário? Eu posso adicionar uma nova questão, que foi o que vocês fizeram numa das atividades síncronas no encontro anterior, criaram a questão de múltipla escolha naquele questionário específico, do banco de questões ou uma questão aleatória. Essas questões aqui, criadas como nova questão, elas são criadas só para esse questionário? Não. Você pode vir a utilizar ela em outro questionário também. Então, tanto se você criar uma nova questão ou procurar questões que você já tenha dentro do seu banco de questões, todas as questões novas, elas vão para um banco de questões dentro da plataforma Moodle, dentro do curso que você está ou dentro do espaço que você está. Então, o que vem a ser esse banco de questões? Então, embora você adicionou uma nova questão aqui, essa questão ela não some, ela não pode ser utilizada só nesse questionário, ela pode vir a ser utilizada em outros porque ela fica armazenada dentro do banco de questões. O banco de questões, ele é um repositório de questões que podem ser utilizadas em diversos questionários. Então, aqui no bloco administração, que você consegue ter acesso ao banco de questões. O banco de questões, quando você não fez nenhuma organização nele, ou começou uma disciplina nova, ou iniciou uma disciplina, ele só tem uma categoria. No caso aqui, ó, padrão para espaço tal, com o nome do meu espaço, certo? Então, aqui eu não tenho nenhuma questão e nenhuma outra categoria existente, tá? Então, eu só tenho o nome da padrão. Então, sempre que você começar uma disciplina nova, um semestre novo, com uma disciplina, disponibilizou uma disciplina nova, ou tem um espaço do professor criado recente, tu não tem nenhuma questão no teu banco de questões e ele aparece apenas com a categoria pai. Bom, o que são categorias? Então, dentro de banco de questões, aqui no bloco administração, nós temos 4 itens aqui. Ele é dividido e detalhado em 4 etapas, 4 itens, que seriam as questões, as categorias, e também você pode importar ou exportar questões, ou seja, de dentro do Moodle para fora do Moodle, como de fora do Moodle para dentro do Moodle, tá? Então, vamos aqui no item questões, tá? Queria chamar a atenção de vocês. Aqui a gente pode criar questões para deixar armazenada diretamente no banco de questões, sem utilizar num questionário específico nesse momento. Vamos supor que eu tive uma ideia de uma questão interessante, quero testar como é que ela fica, eu posso criar uma nova questão dentro do item questões, dentro do banco de questões. Então, todas as questões elas vão ficando armazenadas aqui. Agora eu vou trocar minha tela, só... Peron, tá mudando, mudou grupos? Só para confirmar? Sim, mudou. Tá, então aqui no Moodle Grupos, no nosso curso, a gente já tem algumas coisas no nosso banco de questões. Então, se eu ir... Opa! Entrei lá no perfil do professor Leonardo. Só um minutinho. Então, aqui no bloco administração... Só um minuto. Bom, então, aqui no espaço do curso no Moodle Grupos, nós temos aqui o banco de questões. Ele fica onde? No bloco administração. Ao clicar no banco de questões, nós vamos observar aqui algo diferente do que eu acabei de mostrar para vocês. Lá no meu espaço, eu não tinha nenhuma questão no meu banco de questões, porque era um espaço recém-criado. Aqui, ó, nós temos 32 questões no banco de questões dentro do Moodle Grupos. O que acontece nesse banco de questões? Só tem a categoria padrão para recursos e atividades no Moodle. Então, as 32 questões, elas estão todas juntas, ou seja, não tem nenhuma organização. Então, o banco de questões, além de ser dividido, tem o primeiro item lá, que é as questões propriamente ditas,
tem mais 3 aspectos aqui que eu comentei antes. As categorias, elas são importantes para organizar o seu banco de questões. Então, quando você vai preparar um teste, uma prova, você já mais ou menos tem uma organização dentro desse banco de questões por nível de questão, nível fácil, médio, difícil, ou por unidade, ou por questões para a lista de exercícios, questões que são específicas para testes, provas. Então, é possível organizar o banco de questões em categorias. E é isso que nós vamos fazer agora neste banco de questões do Moodle Grupos, que está com 32 questões aqui. E o item importação e exportação é quando você tem questão de fora, né, no arquivo Word que você quer trazer para dentro do teu curso na plataforma Moodle, ou ainda exportar de um curso para outro. Vamos supor, esse ano eu dei uma disciplina, ano que vem eu vou ministrar a mesma disciplina, e eu quero levar comigo as questões que eu criei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que exportar esse banco de questões para outra disciplina, e o professor Alfredo vai, na sequência, depois, antes do término da aula de hoje, falar para vocês desses 2 aspectos aqui, tá? Então, agora, banco de questões do Moodle Grupos está dessa forma, 32 questões sem nenhuma organização. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos clicar aqui, bloco administração do curso, dentro do banco de questões e no item categorias. Bom, só existe essa categoria aqui. Essa categoria é a categoria pai, ou seja, ela não pode ser excluída, não pode ser apagada. Todo curso criado, toda disciplina tem uma categoria pai, e você não pode mexer nela, né? Excluir ela, a não ser mudar o nome, se for do seu agrado, né? Quiser colocar outro nome. Então, aqui a categoria pai está aqui. Eu vou criar uma categoria aqui que eu vou chamar de unidade 1. Eu quero organizar essas questões, tá? Eu posso também descrever alguma informação sobre essa categoria. Então, essa categoria unidade 1, ela vai ser uma categoria filho dessa unidade pai, ou seja, abaixo da pai. Posso descrever uma descrição para a categoria, por exemplo, vamos ter neste exercício, nesta categoria, exercícios sobre tal assunto, né? Mas não é necessário escrever informações sobre a categoria, tá? Mas é um nome que tem um asterisco ali, que é obrigatório. Adicionei essa categoria. Notem que está aparecendo um 0 aqui do lado, ó. Significa o quê? Que tem 0 questões nessa categoria, tá? E aqui tem um 32 aqui do lado, porque dentro da categoria pai tem 32 questões, tá? Essa categoria aqui, unidade 1, ela está um pouco mais distante da categoria pai. Se vocês observarem, tem um deslocamento à direita, certo? Então, é porque ela está abaixo da categoria padrão, da categoria pai. Esse xizinho aqui é para excluir a categoria. E essa outra rodinha aqui, né, uma engrenagem, é para mudar o nome, fazer alguma alteração na edição da categoria. E essa outra setinha é que você pode levá-la e deixar na mesma direção, né, da categoria pai, tá? Então, aqui eu posso subir com ela foi lá para cima, posso descer, então com essas setinhas elas funcionam para isso. Só cuidado com o X, que o X exclui a categoria. Bom, agora, aqui dentro da categoria pai, tem algumas questões que eu quero levar para essa unidade 1. Vamos supor que essas 5 questões aqui, ó, elas são sobre assuntos da unidade 1. Uma suposição, ok? Então, selecionei essas 5 questões e vou mover para que categoria que eu quero levá-la? Para a unidade 1. Então, agora elas vão para a unidade 1. Mover. Dentro da unidade 1, temos 5 questões. Voltando lá para a categoria, dentro da unidade 1, vamos fazer outra suposição. Vamos supor que dentro da unidade 1, eu queira separar exercícios que são lista de referentes que eu posso utilizar numa lista de exercícios, tá? Então, o que vai acontecer agora? Eu estou criando uma subcategoria
dentro da unidade 1. Então, desses 5 exercícios que estão na unidade 1, aqui, eu vou deixar 2 que são para a lista de exercícios. Uma suposição, é claro, né? Vamos supor que dentro de uma unidade você tenha lá 50 exercícios e 30 sejam para ser utilizados em listas de exercícios. Então, você pode colocar esses 30 lá dentro da lista de exercícios. Sempre chamando a atenção que o nome da questão ele é importante. Por exemplo, aqui, essas 2 questões são sobre a videoconferência Big Blue Button. Então, por isso elas já estão aqui na lista de exercícios, né? Coincidiu aqui, né, que eu estou fazendo com vocês no mesmo momento, mas poderia, pelo nome, você também pode separá-las por assuntos, né? Então, essas categorias aqui, eu estou colocando nomes de unidade 1, lista de exercícios, mas é uma organização que cada professor julgar adequada para a sua disciplina. E vou fazer mais uma categoria filho, uma subcategoria, dentro de unidade 1, com questões para serem utilizadas, por exemplo, no primeiro teste, teste 1. Então, aqui, vou colocar teste. Adicionei outra categoria e temos aqui, ó. Então, os outros 3 exercícios que estão aqui na unidade 1, eu vou levar esses 3 primeiros aqui, eu vou levá-los para o teste. Aqui, mover para. Então, agora, dentro de teste, nós temos 3 exercícios. Dentro de lista de exercícios, nós temos 2. Então, está aqui, ó. Tem 27 na categoria pai, tem 2 exercícios na lista de exercícios e 3 exercícios no teste. Tá? Então, já ficou mais organizado. Se eu quiser deixar aqui junto, né, embaixo da unidade 1, aqui na mesma direção, basta eu clicar na setinha. Se eu quiser voltar, deixar um pouquinho mais separado, né, para a direita, o que pertence à unidade 1, também é possível. E se você for tentar apagar uma categoria, por exemplo, clicar no X para excluir essa categoria, essa subcategoria da unidade 1, ela não vai excluir antes de perguntar para você onde você quer colocar esses 2 exercícios, essas 2 questões que estão aqui dentro, certo? Então, ele não vai deixar você excluir a categoria se você não mover essas 2 questões para outra categoria do seu banco de questões, justamente para não perder a questão, certo? Bom, vou criar só mais uma categoria aqui com vocês, dentro da categoria padrão, o que eu vou chamar de unidade 2. E aí, nós temos uma organização para o nosso banco de questões. Tá? Então, a unidade 2 está aqui, eu vou levá-la lá para baixo e também vou descer para deixar abaixo da unidade 1. Então, aqui ficou uma ordem, né? Por exemplo, disciplinas que têm muitas questões, que só pelo nome da questão a gente não consegue se organizar com relação aos assuntos, é indicado utilizar as categorias. E, além disso, a organização por categorias permite utilizar no questionário questões de escolha aleatória, que você vai criar uma categoria, por exemplo, para um determinado assunto, vamos supor, Big Blue Button, a plataforma de videoconferência de dentro do Moodle, e eu tenho lá 3 exercícios parecidos, com o mesmo nível de dificuldade, mas eu não quero que todo questionário tenha a mesma questão. Então, acaba que se você tiver essas 3 específicas dentro de uma categoria, você consegue fazer a adição dela no questionário por escolha aleatória. E daí, cada aluno que for abrir o questionário vai vir uma questão diferente lá para ele, não vai vir a mesma, e acaba daí dificultando essa coisa de que os alunos se passam as informações das respostas das questões, né? Acaba dificultando um pouco mais esse artifício que, nessa condição que a gente está de lecionar as aulas de forma remota, fazer todos os nossos testes e atividades de forma remota também, acaba acontecendo, isso é inevitável, só que tem como a gente estar dificultando um pouquinho mais. Então, para isso que serve a questão das categorias. Tem professor que vai criando questão e deixando sempre na categoria pai, isso é um
uma possibilidade de se organizar, tá? Eu só vou mostrar para vocês agora como está o banco de questões da minha disciplina, tá? Para vocês observarem como fica mais organizado. Então, aqui é a disciplina que eu leciono no colégio de aplicação. Vamos aqui no banco de questões. Ana? Oi, Alfredo. Só uma perguntinha que apareceu aqui da Elisa, que ela está perguntando, quando se edita uma questão dentro de um questionário, existe alguma forma de modificar o tipo de questão? Na realidade, até a Ana vai explicar, mas a edição vai ser no banco, tá? Mas vamos lá. Vou até repetir o que ela está perguntando. Quando se edita uma questão dentro do questionário, existe alguma forma de modificar o tipo de questão? Elisa, modificar o tipo de questão, não. Tu pode modificar o texto dela, né, na edição da questão. Mesmo que você editar lá dentro do questionário, ela já fica salva aqui no teu banco de questões editada, tá? Então, mudar de múltipla escolha para dissertação lá não é possível, mas editar a questão é possível, tá? Então, aqui é o banco de questões da minha disciplina. Tem uma categoria padrão que eu deixei uma questão lá que eu não achei ainda um local adequado para colocar ela, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, exercício sobre classificação de carbonos, tem 4, exercício sobre cadeias, tem mais 4, número de ligações, daí do teste 1, alguns separados aqui que eu usei na forma de escolha aleatória, que o professor Eros vai comentar com vocês, hibridização, juntei aqui todos, do teste 2, que foram de escolha aleatória, estão separados aqui, outros exercícios. Então, facilita na hora de você estar criando algum material, criando algum questionário. E também o banco de questões organizado, com categorias, facilita que você crie as questões sem ter já um questionário específico para utilizar ela. Então, tu teve uma ideia que acha interessante, quer ver como que ficou a questão, vai lá, cria a questão direto dentro do banco de questões e depois, quando for elaborar um questionário, você pode usar. Então, aqui estaria as questões, você pode criar a questão por aqui ou adicionar lá no questionário, adicionar uma nova questão dentro já do questionário. Se você adicionar uma nova questão dentro do questionário, ele vem para o banco de questões da mesma forma, tá? Só que ele não vai vir direto numa categoria, só se você já tem as categorias montadas aqui, daí sim, ao criar a questão, pede se você quer inserir ela dentro de alguma categoria específica, certo? Professor Eros?